Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs. Como vocês estão? Tudo bem? Creio que sim. Nós também, por lado de cá, nós estamos bem também, graças aí ao nosso bom Deus, né? Isso tudo é graça, irmão. O fato de eu estar aqui fazendo essa live, de você estar ouvindo aí algo que eu tenho para transmitir hoje, isso tudo é graça, né? E nós temos que ser grato por essa graça maravilhosa. Você sabia que essa graça, ela é uma graça imerecível da nossa parte? Sim, irmão, mas graças à misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Se não fossem as misericórdias, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O ser humano é decaído, é corruptível, ele é falho, vive no pecado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, né, nós não estaríamos aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua casa, pela sua família. Querido, mais um conteúdo também muito pedido, né? Muito pedido. Tem uma lista de itens que foram pedidos, eu analiso ali quais são os primeiros, né? Dou sempre preferência aos primeiros e eu vou trazendo de acordo. Se você quer ouvir algo da parte de Deus, algo que você tem dúvida, alguma coisa que você não sabe, você tem receio, você pode estar escrevendo nos comentários. O pastor Francisco faz uma live explicando isso, mostrando isso ou aquilo, e nós estamos aí para isso, amém? Então quero louvar a Deus pela sua vida, quero convidar os nossos irmãos internautas, aí, amigos do nosso Facebook, você que tem aí interagido conosco no Facebook, se inscreva lá no nosso canal, lá no YouTube, o canal do pastor Francisco, meu, seu, nosso canal. Por que eu digo assim, irmão? Porque nós crescemos junto, no canal do pastor Francisco, no nosso canal, ali você vai encontrar a palavra de Deus, orações proféticas e testemunho. São as três coisas importantes que nós precisamos para edificarmos as nossas vidas. Nós terminamos aí, né, foi 7 dias ao meio-dia de orações proféticas, está lá no nosso canal. Tem as orações também, o propósito de 21 dias de Daniel. Tem muita coisa boa, tem mais de 700 vídeos, live, culto congregacional, tem mensagem para toda a área da sua vida, você vai achar lá. Então eu quero convidar, eu quero pedir a sua escritura, você que é amigo, irmão, família, aí do Facebook, se inscreva no meu canal lá no YouTube, é de graça e não te custa nada. Se inscrevendo, deixa seu like. Por que, irmão? Eu digo, deixa o like, porque o YouTube ele vê isso, e ele recomenda os nossos vídeos. Então Deus tem soprado de uma maneira poderosa os nossos vídeos, nosso conteúdo, e tem tido repercussão, tem tido retorno também. Eu agradeço muito a Deus por isso, e eu agradeço também você. Se inscrevendo, tem um sininho. Se inscreva, clica no sininho para você receber as notificações quando eu fizer um vídeo novo. Tá chegando aí vídeo novo no seu celular do pastor Francisco. Se inscrevendo, tem um texto ali. Você lê o texto, lá tem tudo que você precisa. Pastor Francisco, se você quiser enviar uma oferta missionária para esse projeto, nosso canal no YouTube, eu tenho ferramentas que eu preciso comprar, tem muitas coisas, estou precisando de um notebook também. Se você sentir de Deus enviar uma oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração, que Deus tocar. A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, nós temos o nosso ministério, Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, Irmãos em Cristo. Nós temos nossas obras sociais. Eu quero agradecer aos irmãos que fez a sua doação, né, de muitas ferramentas que nós já temos aqui, o nosso microfone profissional, a nossa central de ar também, a nossa mesa, os nossos equipamentos, está chegando aos poucos. Agora eu estou precisando urgente aí de um computador para poder oferecer o melhor para Deus e o melhor do conteúdo para você. No computador eu posso fazer todos os meus projetos que eu preciso. Tem um projeto de podcast também, onde nós vamos estar trazendo pastores de diversas denominações, diversos lugares do Brasil. Nós vamos estar trazendo e batendo debate ali. Louvado seja Deus. Eu sonho alto, irmão. Quero chegar lá junto com você. Futuramente até mesmo uma rádio aí, Irmãos em Cristo FM. Amém? A Bíblia diz que a fé
é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E o justo viverá pela fé. Querido, hoje eu tenho um tema muito importante. Lembrando os irmãos que o que eu vou estar falando aqui hoje é baseado em estatísticas argumentais que eu tenho buscado. Então, não são palavras qualquer, são fatos que eu tenho buscado, tenho estudado e tenho trazido. Um resumo, eu vou estar trazendo um resumo mediante aquilo que me perguntaram, né? Hoje eu quero estar falando sobre a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu. Sim, a pedido dos nossos irmãos, dos nossos internautas, vou estar trazendo aí um resumo em cima disso, né? Isso é necessário, irmão. Nós temos base bíblica para poder debater, poder trazer isso à luz das Escrituras Sagradas. Perante a reta justiça, que é a palavra de Deus, nós podemos levantar todo questionamento, todo julgamento que a palavra de Deus, o Senhor, nos concede. É bom que muitas coisas aconteçam, que a palavra de Deus diz, para que se manifestem os cíceros da fé. Então, irmãos, eu tenho lá no nosso canal no YouTube, eu tenho uma live ali que eu falo sobre seita. O que é seita? Como identificar uma seita? Quais são as denominações que são uma seita? Então, é muito importante, antes de nós chegarmos e dizer assim, ó, aquela denominação, ela é uma seita, nós temos que saber o que é seita primeiro. Não vou explicar aqui, né? Vou fazer um resumo, mas os irmãos podem ir lá no canal no YouTube, clica nos vídeos, tem a pasta lá, com paciência vocês vão achar a seita. Depois eu vou estar compartilhando de novo, para ficar à vista ali, para ficar mais fácil para você achar. Querido, a pedido de muitos irmãos, vieram, eu recebi muitas perguntas, na verdade mais de quase 45 perguntas para mim falar sobre a famosa Igreja do Véu, a CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Queridos, se de fato ela é uma seita, e o porquê, né, quais são os fundamentos doutrinários dessa denominação, eu fiz um resumo, só que tem um detalhe, não se espante, tudo isso é verídico, tem assinatura, tem base fundamental. E eu fiz só um resumo, porque tem muito mais para falar ainda. Eu me assustei, irmão, porque eu já estudei muito no passado sobre a denominação cristã do Brasil, e eu tinha um pé atrás, sabia de alguma coisa. E eu tirei li alguns livros que eu tenho, estudei alguns conteúdos, e o negócio é de se assustar. Nós temos que saber com o que nós estamos lidando, qual de fato é a congregação. Irmãos, eu sempre falo que existe um meio muito fácil, muito prático de nós identificarmos uma seita. O que é uma seita? Como identificar uma seita? Numa denominação. Primeiramente, nós temos que ter por base, entender o que é seita. Né? Temos que saber o que é seita. Quando nós entendemos o que é seita e quais são as suas características, fica mais fácil de nós identificarmos se aquela denominação ela é uma seita ou ela não é. Como que eu faço para identificar uma seita numa denominação? É só eu olhar a cristologia de Cristo dentro dessa denominação. O que quero dizer com cristologia de Cristo? A maneira que eles vê e interpreta Cristo na Bíblia. Então fica muito fácil. Se vocês vê que tem ali alguma coisa distorcida, alguma coisa, pode ter certeza, irmão. Isso aí já é um primeiro princípio de identificar se uma denominação ela é seita ou não. A maneira como eles vê Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo é a primazia, ele é a superioridade acima de tudo e de todos, nos céus e na terra, abaixo de Deus Pai, ele é o Deus Filho, né? Então nós sabemos disso. A maioria das seitas, denominação, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer, preste bem atenção, quero enfatizar bem isso, que em primeiro lugar, antes de nós sairmos generalizando, antes nós saímos aí atirando pedra, que pelo contrário, aqui nós não tiramos pedra, nós apresentamos fatos, bases, né? Princípios ali importantes. Antes de nós em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que mesmo
mesmo nessas seitas, entre elas, como no tema dessa live, que é a CCB, Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu, existem pessoas honestas, existem pessoas sinceras, pessoas que estão procurando a verdade, estudando muito sobre religião, estudando muito sobre denominações. Eu graças ao bom Deus, eu tenho bastante conhecimento nessa área aí. E o que leva, irmãos, as pessoas hoje a se prender à sua denominação? Hoje, por a teologia, ela criar várias bases hoje em dia nós temos várias teologias, e toda teologia ela puxa para um lado de ideologia, que são a modernização, a criação de novas coisas e coisas do tipo. Hoje nós temos ideologia de gênero, ideologia disso e daquilo. Então nós temos que olhar bem para isso e entender que dentro de uma denominação, o que leva as pessoas a permanecer 10, 20, 30 anos dentro de uma denominação e não reconheceram ainda o caminho da salvação, não reconheceram ainda Cristo como autor e consumador da sua fé. O que leva as pessoas por isso que eu estou deixando aqui bem claro, que dentro dessa seita nós temos que ver também pessoas que são pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas caridosas também, mas são pessoas que estão procurando a verdade. O problema está aí, irmãos. A Bíblia fala sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia usa a conjectura que a respeito de um ladrão, ele virá como ladrão. Nós sabemos que o ladrão não bate na tua porta, olha nos teus olhos e fala assim, mais tarde eu vou tomar um café, tomar uma cerveja lá do outro lado e vou vir roubar a sua casa. Ladrão não. Por isso que Deus ele usa na sua palavra, né, essa genealogia, mostrando que Jesus ele virá como ladrão, para que nós ficamos espertos, podemos ficar espertos. E tem todo o procedimento que nos leva a estar preparado aí, né, para a vinda do Senhor. O que eu quero dizer, irmão, que existem muitas pessoas dentro dessas denominações procurando a verdade, procurando o caminho da salvação, procurando Cristo na sua vida, procurando Cristo na Sagrada Escritura. O que perturba ou conturba tudo isso são as lavagens cerebral, né? Porque o objetivo de uma seita, irmão, é prender a mente daquela pessoa nela, para que ela não possa sair. E nós vamos estar falando aqui, num resumo, como que é essa seita, né? Faz parte de uma seita um sistema de proteção. Então toda seita, toda denominação que é uma seita, né, que faz parte de uma seita, eles têm um regime ali, né, um sistema de proteção. Toda seita, eles criam defesas para evitar que os membros saiam. Então eles criam algo, né, que leva as pessoas a se prender ali. O intuito deles é crescer. Toda seita ou organização, o intuito deles é prender as pessoas, fazer com que as pessoas ficam ali e para que eles possam crescer, se expandir, né? Tipo, eles usam muito ameaças também. Ameaças do tipo, se você sair, você perde a sua salvação. Existem muitas denominações que usam disso. Se você sair, você perde a salvação, porque só nós somos o caminho. E daí para cima é cada barbaridade que, se você for leigo demais, você se perde. Por isso que há uns 30, 20, eu conheço depoimentos de pessoas que falam, nossa, eu já sou a terceira, quarta geração, e todos nós estamos nessa denominação. Agora, que denominação é essa? Se essa de fato... Essas gerações todas, esses anos todos que nós estamos lá dentro, nós sabemos para onde nós estamos indo. Eu disse aí numa live sobre a teologia progressista. A teologia progressista, ela se enquadra muito com o tema que eu vou dizer aqui hoje da CCB, né? Porque estão levando muitos, enganando a muitos, achando que eles estão indo para o céu, mas estão escorregando num tapete macio, confortável,
que estão levando para o inferno. Então é muito sério. E essas seitas, essas denominações, né, não vou citar o nome delas agora, mas vou chegar lá devagarzinho, usam como, vamos supor, bases como tipo ameaças, tipo, se você sair daqui, você perde a sua salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas são malignas, são perniciosas, são do diabo. Você já deve ter ouvido isso, sim ou não? Tem um bocado aí que fala, só nós que salva, as igrejas ali, elas não pregam a verdade, elas são do diabo. Agora uma coisa é você dizer, outra coisa é você apresentar argumentos. Quando você apresenta argumentos, né, com base em cima daquilo, você desarticula toda a tese, né, toda a doutrina dessas falsas denominações. Então, irmãos, é muito isso. Então, faz parte de uma seita aprisionar os seus fiéis através do medo. Eles usam demais isso. A CCB, Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu, usam muito desse método também, em dizer, olha, se você sair, você perde a salvação, olha, você não precisa se reconciliar. Não existe isso. Dizer que não precisa reconciliar é atributar à Bíblia coisas que não existem. A Bíblia diz que em Provérbios, segundo escreveu Salomão, se não me faz a memória, que aquele que encobre o conselho não prospera, mas os que confessam e abandonam o pecado, a esse sim alcança a misericórdia. Então é necessário nós reconciliarmos. A Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, usam muito desse método aí, dizendo que se vocês saírem, vocês perdem a salvação, vocês não precisam reconciliar, fora daqui não existe outra verdade, todas as igrejas são malignas, todas elas são do diabo. Algumas neopentecostais, elas atribuem tudo ao diabo. Eu sempre digo que nós não podemos, a Bíblia nos ensina, né, que nós não podemos atributar nem tudo ao diabo, porque nem tudo o diabo ele é culpado. Nós somos decaídos, somos pecaminosos. A Bíblia diz que que o querer bem está sempre diante de nós, mas nós não queremos, e o mal que nós não queremos trazemos. Então, nós somos pecaminosos, nós somos em corpo corruptível, não somos incorruptível ainda, não fomos transformados. Todos nós que processamos uma fé em Cristo, estamos caminhando numa regeneração, há um processo de nossas vidas. Então, eu tenho que ser sincero nisso. Então, o que acontece? Muitas delas, né, dizem que querem atributar todos os erros a questões do mundo em geral, que está acontecendo, em catástrofes, coisas no meio político, enfim, muitas outras coisas ao diabo. E não, o diabo, irmão, ele não tem participação total em tudo isso, não. O diabo tem uma pequena participação. Nós não podemos atributar, você não pode dar honras e glórias ao diabo. O diabo já está derrotado, e ponto final, diz a Escritura Sagrada. Nós que temos que fechar as portas para o diabo não entrar. O diabo só tem êxito na vida de alguém se você abre brecha e dá legalia. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não pousa sobre nós. Então é necessário ter uma causa para que essa maldição ela venha se concretizar nas nossas vidas, no meio da nossa família. Agora mesmo eu estava falando com uma senhora aqui na denominação, aqui na igreja, e ela estava falando sobre o espírito de prostituição que está envolvendo o neto dela. E eu falei, irmã, você sabe muito bem que isso aí é hereditário. Por conhecimento de causa e ter conversado muito com ela, porque eu falei, seu esposo é assim, suas filhas é assim, casamentos se acabaram por causa da prostituição, os filhos estão na prostituição, agora um neto de 15 anos também está. Você está carregando uma cruz. Olha, a salvação ela é individual. Tem coisas que você não vai fazer na vida de seus filhos, de seus netos, seu marido, e nem eles vão fazer na sua. Cada um tem que buscar para si o caminho da salvação. Cristo tem que confessar a Cristo como seu único Salvador. Então são essas coisas. Então eu não posso atributar tudo ao diabo. O diabo só tem uma pequena participação. Somos nós que somos decaídos. Amém? Então muitas seitas, principalmente as neopentecostais, elas tributam isso ao diabo, né? Então faz parte de uma seita aprisionar os fiéis através do medo, citando alguns exemplos que eu disse em cima. Toda seita trabalha com fontes, sempre com fontes que não seja da Bíblia, tipo um outro livro. A maioria das seitas hoje em dia, a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja dos Mormons,
adventista do sétimo dia, existe algumas adventistas. A maior parte delas trabalham também com outras teses, outros livros, né? O católico também, os católicos também, eles têm por base livros nas suas sagrações e apostólicos ali deles, romanos, né? E tem fora a Bíblia, eles têm outros livros também, e também tem outros livros acima dos livros que já foram presentes na Bíblia. Então, eles possuem outra fonte de salvação. A nossa esperança é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de prática de fé. Nós, evangélicos, protestantes, nós cremos que Deus deixou essa palavra para servir de manual para nós ser salvos. Então é muito fácil você identificar uma seita. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês prestarem bem atenção. E eu aconselho, se você está numa dessas que enquadra nisso, saia imediatamente. Saia imediatamente, que vocês estão sendo enganados, persuadidos a mente de vocês, e o final é triste. Você está entendendo? Não haverá de misericórdia. Então, toda seita ela trabalha com fontes, sempre com fontes que não sejam apenas a Bíblia, mas como outros livros. No caso da CCB, Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu, elas aceitam revelações diretas, comunicações imediatas, dadas por Deus, que não necessariamente da Bíblia. Adventismo do sétimo dia também, eles têm como base as revelações de Ellen White, uma das fundadoras do Ministério Adventismo do sétimo dia. Então, sonhos, revelações, disso assim, eles têm como prioridade. Eles guardam o sábado como guardar o sábado é um mérito para a salvação. Isso é você acrescentar algo que não existe. Então, isso é você acrescentar na Bíblia. Eu sempre falo, outra forma de se identificar uma seita, claro que é a cristologia, como eles apresentam o Cristo na Bíblia, como eles veem e interpretam isso. Outro, é só você ver as somas matemáticas, extração, multiplicação, divisão, né? A maioria delas, algumas, pega a Bíblia e divide, que enquadra no que eu estou dizendo. Quando você vê uma denominação que tem por base outros livros para identificar a sua... Se você vê uma denominação que não tem só esse livro como manual de base de fé, eles usam de outros livros, que nem Adventismo do sétimo dia, CCB Cristã do Brasil, católicos, mórmons e muitas outras mais ainda. Então, quando eles identificam isso, eles colocam outro livro como base de salvação, como ideologias, crenças religiosas feitas por um monte de homem. O que acontece? Eles estão atributando outros caminhos para a salvação. Isso é heresia. É heresia, e isso é uma qualificação de uma seita. Então a seita, ela divide, ela usa o método matemático da divisão, que é dividir a Bíblia naquilo que eles acham aprazíveis aos seus olhos, né? Então eles acrescentam outro livro para poder ficar da maneira como eles querem. Segundo, eles multiplicam também. A Bíblia está aqui, nós conhecemos a palavra de Deus, eles acrescentam mais ali coisas que não tem. Divisão, multiplicação. Então eles acrescentam, diminui, tira. Então essas seitas, elas acrescentam coisas na Bíblia, elas tiram também, elas usam por métodos de matemático. Então a CCB, Congregação Cristã do Brasil, ela tem esses tipos de revelações, né? Tem como serem, e essas denominações, necessariamente na Bíblia, essas revelações têm que serem obedecidas por eles em pé de igualdade com a Bíblia. Então isso é uma lavagem cerebral, eu conduzir alguém ao erro, fazer uma lavagem cerebral, que o livro que eu tenho, tipo assim, esse livro aqui, entendeu, que foi feito por algum da denominação, tem que ser base junto com essa Bíblia aqui, ó. Que nem a Bíblia não é o nosso único manual de prática de fé, eles acrescentam outros, e num certo nível de igualdade, eles passam para os seus membros num certo nível de igualdade. Outra característica delas, que elas ensinam a salvação pelas obras. Isso é gravíssimo, isso se chama teologia progressista, que usam da obra de caridade, né, elas usam como característica que elas ensinam a salvação pelas obras,
Testemunha de Jeová tem isso, os mormons também, algumas linhas também neopentecostais usam disso também, que elas pregam que a salvação vem pelas obras, você tem que fazer obras para poder garantir sua salvação. Isso não tem base, a Bíblia diz que deixa bem claro que a salvação não vem pelas obras, não vem pelas obras, não há nada que nós faça aqui embaixo que merecemos ser salvo. Então isso é heresia, é eu acrescentar algo que não existe. Infelizmente, irmão, isso tem muito aí fora. Então por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da Sagrada Escritura. Então eu atributar as obras, né, eu induzir, levar os membros a fazer as suas obras. Algumas são mais ousadas, que eles levantam e falam assim, irmãos, vamos ajudar na construção da igreja, porque as obras que você faz aqui vai garantir a sua salvação. É terrível, eu vou falar no finalzinho, vou segurar um pouquinho, porque é muito forte que eu vou trazer no final. Eles alteram pontos cruciais de Cristo, o nosso único Salvador, retribuindo assim, a caridade. 1 Coríntios fala sobre a obra de caridade, né, a importância da obra de caridade. Eu até fiz uma live sobre isso, né? Eu falei sobre a falsa caridade e o amor fingido, né, o falso amor. Tem lá na live no YouTube, vocês vão lá. Então foi tremendo esse ensinamento. Então eles alteram pontos cruciais de Cristo como o nosso único Salvador. Nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que chega ao Pai a não ser por Ele. Cristo é o único caminho. Dentro de vários caminhos, Jesus chegou estabelecendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora eles querem atributar, eles querem tirar o Cristo e acrescentar em primeira instância as obras. Isso aí é heresia, irmão, isso aí é seita. Então a seita é quando você identifica que essa denominação é uma seita, porque você vê como que eles identificam Cristo, como eles veem a cristologia dentro delas, como eles interpretam Cristo na Bíblia, e é isso aí. Então felizmente eles entram. Então o que acontece? Eles também se titula a própria graça, que nem eles usam, só vai encontrar salvação aqui, só na denominação CCB, Congregação Cristã do Brasil, só aqui vai encontrar salvação. A Universal também tem esse jeito, a Igreja Universal do Reino de Deus também leva as pessoas a entender que só ela é o caminho da salvação. Isso irmão, seita, é você acrescentar algo que não existe. Então é muito sério, tem muito, hoje em dia também, até dentro das Assembleias de Deus, sim, existe muito assembleano que quando passa na rua, olha para o outro irmão, já olha de cabeça, a planta dos pés, desmerecendo o irmão, como se só eles fossem santos. Então, infelizmente, esse tradicionalismo, essas ideologias, essas teologias satânicas diabólica tem repercutido grande nas igrejas. Então por isso que eu deixei bem claro no começo que existe pessoas honestas, existe pessoas sinceras, são pessoas que estão procurando o caminho da verdade, mas tem que se despertar logo. Alguns meses atrás tem uma pregação nas redes sociais, um culto na denominação Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu, que um ancião diz que a salvação está na igreja. Então, é o que eles dizem, que somente eles são salvos, eles são o caminho da salvação. Então isso é heresia. A salvação, eles usam muito, né, a salvação mais as obras. Você está entendendo? Atribuir algo para a salvação. Então isso é grave, contrariando as Sagradas Escrituras, onde o próprio Jesus diz que aquele que crer em mim já tem a vida eterna. Então eles enfatizam muito o dom da caridade. Isso aí, irmão, as pessoas têm que acordar, têm que crescer. Eu te aconselho, se você está numa igreja dessa, numa denominação dessa, saia imediatamente. Porque se eles não priorizam Cristo na doutrina, no ministério, essa igreja, ela é uma seita. O que eles pregam e ensinam não coagula com a Bíblia. Então nós temos que conhecer, por isso que temos que ficar focados. A Bíblia diz que nós não podemos ser meninos.
ser levado igual por ventos de doutrina. Tem que crescer, tem que amadurecer. A Bíblia diz que o crescimento espiritual é para a salvação. Então por isso que nós temos que deixar de ser menino e crescer. Tem que ler Bíblia. Você tem que buscar a Sagrada Escritura. João diz que o Espírito, a unção do Espírito, dá o discernimento das coisas do céu e da terra. E não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito de Deus, ele fala a verdade. Então a importância, quem vai fazer uma interpretação deste livro aqui, ó, é o Espírito Santo de Deus que você tem que buscar. Um problema está aí, irmão. Nós estamos vivendo uma geração que foge disso aqui, ó. Foge. Não frequenta escola dominical, não tem culto de doutrina, foge disso. Você fugir daqui, ó, você está fugindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser, infelizmente, levado por ventos de doutrina. Quando um dizer lá, eu sou o Cristo, o outro dizer lá, como diz a Escritura, você vai ficar correndo de um lado para o outro. Então, eles pregam, o que eles ensinam não coagula com a Bíblia. Eles acreditam que os membros não precisam reconciliar. Isso é gravíssimo. A Igreja do Véu, a Congregação Cristã do Brasil, eles pregam ali para os seus membros que não precisa reconciliar. O que vale nos cultos é sentir a presença de Deus. Olha aí, ó. Você está entendendo? O que leva muitos membros a entender que é no culto, basta você ir para o culto e você sentir a presença de Deus, você já vai ser salvo, você já está perdoado dos seus pecados, tudo você pode ter, tipo assim, irmão, vê se tem cabimento. Você tem uma vida de promiscuidade, no pecado, na prostituição, não importa qual que é o pecado, para Deus é tudo pecado. Deus não faz distinção do pecado, tudo é pecado e tudo leva a um final de morte. Então eles dizem que você pode estar na vida que você está, basta você no culto sentir a presença de Deus é o suficiente. Então não precisa reconciliar, que eu disse no começo, é antibíblico. A Bíblia diz que aquele que encobre o conselho não prospera, mas os que confessam e abandonam alcançam a misericórdia. O que leva muitos membros a saírem e a migrarem em outras denominações, o que leva muitos a sair da CCB, Congregação Cristã do Brasil, e a migrarem em outras denominações, assim também como em outras denominações que são seita, é o fato de as pessoas cair a ficha no populacho, na palavra do populacho, cair em consciência, cair a ficha e entender que eu tenho que sair, porque de fato eles estão abandonando as Sagradas Escrituras. Não existe ensino estudo bíblico. Tem umas aí que na hora de ensinar, eles têm os cultos de doutrina, mas na hora de ensinar a Bíblia, eles vêm para cá. Ó. A Adventista do Sétimo Dia é uma. Quando os cultos deles, o livro principal é o que tá na mão deles. Livro escrito pela Ellen White. Né? Então, o que acontece? Eles distorcem a Bíblia, eles criam, na verdade, toda seita, que no caso a CCB que nós estamos falando, eles criam crentes legalistas que andam de acordo com seus preceitos e valores. É isso que nós estamos vendo hoje em dia. Por isso que há tanta divisão. Então essa seita, essa denominação, eles criam crentes. Por isso que você vê hoje em dia ideologia de gênero, igreja progressista, né? Progressistas, igreja humanista, teologias humanistas, tem aquela igreja induziva, né? Que eu até fiz uma live. Então vem disso, são seitas, né? Denominações que criam pessoas legalistas, crentes legalistas que andam de acordo com seus próprios preceitos e valores. O farisalismo religioso frequente na Congregação Cristã do Brasil e nessas demais. O farisalismo religioso. Então, no caso, a Congregação Cristã do Brasil, ela é voltada para o lado fariseu, porque eles ressaltam demais o lado religioso. E Jesus sempre abominou ali a religião, porque a religião de fato, hoje em dia, ela é má, satânica e diabólica. Ela leva as pessoas, prende as pessoas, faz a mente das pessoas, e somente Cristo é o caminho da salvação. Então hoje em dia a Congregação Cristã do Brasil, elas denotam muito isso, o seu lado religioso, que é em cima das teses que eu deixei aí em cima. Quando uma delas também,
que eles têm também, quando você se batiza, eles acreditam que todos os seus pecados ficam além do batismo. Isso é loucura. O nosso gênero é pecaminoso, nossa carne é corruptível, nós temos a tendência para o pecado. Então dizer que eu batizo nas águas, ou a forma do batismo deles, e os nossos pecados estão lá, a gente não vai pecar mais, isso é antibíblico. Então eles colocam isso, eles passam isso, né? Para eles, e para outra coisa importante também, que para eles só existe 3 pecados, que é o pecado do adultério, o pecado da fornicação e o pecado da prostituição. Na Congregação Cristã do Brasil, eles enfatizam apenas 3 pecados só, que é o pecado do adultério, da fornicação e da prostituição. As suas pregações são cativantes. Outra coisa também, eu estou deixando característica para vocês identificar uma seita. Nós estamos falando da Congregação Cristã do Brasil, a pedido dos nossos irmãos. Eu recebi mais de 40 e pouco pedidos para falar sobre a Congregação Cristã do Brasil, e estou aqui trazendo aqui um resumo. Tem muita coisa que eu fosse falar, irmão, que ia assustar um bocado de gente aí. Eu estou apenas resumindo, em base em estatísticas governamentais, estudos, entendeu? Fatos verídicos. Então, outra coisa que identifica também essas seitas, essas ideologias, essas teologias progressistas, eles usam suas pregações cativantes, mensagens que massageiam o ego. As suas pregações são resposta aos anseios humanos. Você está entendendo? E o pior é que quando pregam a passagem bíblica, eles ainda distorcem a palavra de Deus. Nada a ver com o que o texto diz. Para se auto-oferecer os seus anseios CCB. Então, irmãos, é por isso que ocorre essa distorção, essas heresias. Tipo assim, eu vou fazer aqui uma conjectura. Bom, aqui está Cristo. Tá vendo? Eu sei, eu vou apresentar Cristo, porque eu tenho que apresentar Cristo. Mas Cristo não vai ser superior. Eu vou apresentar os meus livros, ou as obras, ou a obra de caridade. Então eles agem dessa maneira, você está entendendo? Para poder se oferecer para eles mesmos, para atrair, para crescer. Dizer que Deus ele vai cumprir os desejos do seu coração é comum. Talvez, se você já ouviu isso, foge disso. Dizer que Deus vai cumprir os desejos do nosso coração, isso é até perigoso, irmão. Isso é antibíblico. Eles usam uma passagem de Jó, tipo assim, eu vou para você entender. Eles dizem que geralmente eles pregam uma pregação e no final eles vão liberar palavras que não tinha nada a ver com aquela pregação que foi pregada, distorcendo a palavra, manipulando a sua mente, massageando o seu ego. Tipo assim, Jó capítulo 6, se não me engano, Jó capítulo 6, o versículo 8, olha o que vai dizer assim, quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Olha o versículo 9, respondendo 8. Que fosse agrado de Deus esmagar-me, do que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Nesse versículo de Jó 6, 8 e 9, Jó está pedindo a sua morte. E essas seitas, que no caso a Congregação Cristã do Brasil e as demais, usam o método, essa palavra aqui, que eu estou colocando ela, para vocês entenderem, dizendo assim, Deus vai cumprir os desejos do seu coração. Isso é perigoso, irmão, isso é antibíblico. Bom, o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz, que dele procede as janelas da vida. Enganoso é o coração do homem. E, sobretudo, temos que guardar o coração. Paulo diz que do coração do homem saem os males, né? Muita maldade sai. Então, eu dizer que Deus vai cumprir os seus desejos do seu coração, isso é antibíblico. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é mau, pecaminoso. Então, nós vamos sempre querer, é comum hoje em dia, eu quero o Deus que faz milagre, eu quero o milagre que Deus faz, mas eu não quero ter um relacionamento com Deus. Então a maioria dos corações tem isso, e enfatizar isso é antibíblico. Dizer que Deus vai cumprir os desejos do coração de alguém, isso é até perigoso. Suas pregações são egos, né?
que massageiam o ego das pessoas, passam a mão no pecado, na cabeça. Tem até um ancião aí dizendo que se você trabalhar nas obras da igreja, você vai ter saldo com Deus. Olha que loucura, que loucura. Esse ancião, ele se torna aí nos seus cultos congregacionais transmitidos ao vivo, pela denominação cristã do Brasil, a qual nós estamos trazendo essa live, que se você trabalhar nas obras da igreja, você vai ter saldo com Deus. Quando você precisar, você pode cobrar Deus. Olha que loucura, irmão. Então tem coisas que passam além do normal, você está entendendo? Quer dizer que eu tenho saldo com Deus, eu posso cobrar Deus. Que moral eu estou tendo para Deus? Eu sou pó, você está entendendo? Então, como se Deus estivesse em débito conosco, como se nós fôssemos o Senhor, eu tenho saldo com Deus. Então isso aí é loucura que nós estamos vendo hoje em dia. Jesus, ele é excluído nas suas pregações, e quando falam no nome de Jesus, é para validar as suas heresias. Então por isso que nós temos que ter discernimento, porque muitos falam o nome do Senhor, mas o próprio Deus diz na palavra que não vos envieis, né? E temos que tomar cuidado com isso. Então o que acontece? Eles não reconhecem a morte de Cristo na cruz. A Congregação Cristã do Brasil não reconhece a morte de Cristo na cruz. Eles dizem, vocês têm que fazer parte de vocês mesmos para vocês ser salvos. Então isso é antibíblico. A salvação é independente, não vem por obra, não vem por nada, é mérito de Deus. Só Deus concede, não há nada que eu faça aqui embaixo para ser salvo. Entendeu? O que eu tenho que buscar é uma vida de obediência com a palavra de Deus. Isso sim. Entendeu? Eu tenho que entender que através da palavra de Deus, somente Jesus salva. Só mesmo Jesus cura e liberta. João 8,32, João 8,36, João 8,12. Então, é isso que eu tenho que entender. Segundo as suas tradições, Deus não ouve até mesmo as orações das mulheres que estiverem na congregação sem o véu. Então, eles usam aquele véu ali como um sinal de pureza, de santificação, e se a mulher estiver na congregação e não tiver com aquele véu, Deus não está nem ouvindo a sua oração. Mais uma heresia. Então, meus amigos e irmãos, a pedido dos nossos inscritos, dos nossos irmãos, né, foram mais de 40 pedidos. Se você tiver alguma coisa que você tem dúvida, alguma coisa que você quer saber, Pastor Francisco, eu tenho dúvida sobre isso, relacionamento com isso, você pode deixar nos comentários, aqui no nosso canal no Facebook e também lá no nosso canal no YouTube. Esse vídeo já vai estar indo para lá, para o canal do YouTube. Amém? Preparei uma thumbnail bem legal, e eu peço para você que, se você conhece alguém que está nessas congregações, preste bem atenção. Eu fiz um resumo identificando. Lá no canal no YouTube eu tenho um vídeo lá que explica sobre o que é uma seita. Então, antes de você dizer aquela denominação uma seita, primeiro você tem que saber o que é seita. Quais são as características de uma seita. Depois que você souber o que é seita e quais são as características, você vai olhar para a denominação, você vai estudar a sua doutrina, a sua fundação desde lá do começo, e você vai ver a maneira que eles veem Cristo, ou a cristologia nas suas pregações, como eles interpretam Cristo na Bíblia. Se houver contradição nisso aí, sem sombra de dúvida, irmão, é uma seita sim. Seita é organização, né? E muitas delas são formadas por argumentos humanos, né? Razões, visões, coisas do tipo. Então, se você tiver alguma dúvida, quer algum esclarecimento, quer aprender sobre alguma coisa que você não sabe, está com dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu vou estar colocando na lista, aqui na lista de espera, porque eu vou dando prioridade para os primeiros. Eu recebi alguns dias atrás, pastor, prega aí sobre como fazer a santificação, o que eu devo para fazer. Aí eu fiz uma live. Pastor, como é que eu faço para permanecer na palavra de Deus? Fiz uma live. Pastor, estou tendo dificuldade para orar. Fiz uma live. Então, coisas do tipo. Se você tiver sobre casamento, trabalho muito nessa área de casamento, tem bastante conhecimento nessa área. Se você tiver dúvida, procure-me nas redes sociais. Amém? No começo do vídeo eu deixei um recado.
Vou dar deixando no finalzinho de novo. Se você sentir de Deus em abençoar esse nosso projeto, o nosso canal é o nosso canal, é meu e seu. Quem me conhece desde o começo, como nós se encontramos, né? Vocês estão vendo o progresso. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E segundo, eu quero agradecer a você mesmo, que se tornou membro, inscrito do nosso canal, os irmãos que contribuem com as suas ofertas missionárias. Se você sentir de Deus, eu estou precisando urgentemente comprar um notebook. Por quê, irmãos? Para melhorar o meu trabalho. Eu tenho agora o projeto, tenho vários projetos agora para esse ano de 2024. Tenho o nosso escritório de podcast, vou estar chamando pastores de vários cantos do Brasil para estar fazendo debates sobre temas. Então vai ser maravilhoso. Então eu estou precisando urgente de um computador. Graças a Deus, quero agradecer os irmãos que doaram a central de ar, os irmãos que doaram a mesa, alguns equipamentos, fone, o nosso também microfone profissional, os itens de acessório. Agora estou precisando urgente do computador para poder oferecer o melhor para Deus e o melhor do conforto para você assistir os nossos vídeos, as nossas lives e se sentir confortavelmente. Quero agradecer a todos vocês que têm ajudado. Se você sentir de Deus se inscrever no meu canal no YouTube, eu quero pedir a sua inscrição. Deixa seu like também. É necessário você deixar o like porque o YouTube recomenda os nossos vídeos. Graças a Deus, irmãos, tem muitas pessoas visualizando o nosso trabalho, mas não são inscritos ainda. Se inscreva no nosso canal no YouTube, o meu, o seu, o nosso canal. Lá tem palavra de Deus, orações proféticas e muito testemunho. Tem tudo, tem mais de 700 vídeos, irmãos. Tem tudo que você precisa lá. Se inscrevendo, tem o sininho, clica no sininho das notificações, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você é avisado no seu celular. Tem vídeo chegando novo do Pastor Francisco, e assim vai indo. Lá tem o texto, quando você escreve, lá tem todos os meus dados pessoais. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, envia. Nós temos o nosso ministério, Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo, aonde nós temos nossas obras sociais. Aí se você sentir de Deus aquilo que Deus tocar no seu coração, irmão, entendeu? A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Aí Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Se você conhece alguém que está numa denominação que se encaixa nisso tudo que eu estou falando, entendeu? Leva esse vídeo, leva essa live, que essa pessoa saia logo de lá, para poder buscar uma igreja cícera, uma igreja que tem, uma igreja que seja compromissada com isso aqui, ó, com o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o que confronta o pecado. E nós não temos que buscar uma denominação para se sentir confortável. Existem muitos crentes hoje em dia que não permanecem nas suas denominação, porque a palavra é dura, o pastor prega duro. A palavra de Deus é dura mesmo. A porta da graça é estreita. Essa graça que Deus nos deixou, Jesus deixou, ela é estreita, não é tipo assim, se você está preso a essas denominações que pregam que Deus só quer o coração, vinde como estás e permanece como estás, essas teologias satânicas e diabólicas, sai delas, irmão, sai delas, busca uma denominação que tenha a palavra. Você não tem, que eu estava dizendo, você não tem que ir para uma igreja para se sentir confortável, você tem que ir para uma igreja para se sentir confrontado pela palavra de Deus. Por que você acha que tem muitos desviados hoje em dia? Porque quando estavam na igreja, não davam crédito para essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Jesus não pregou uma mensagem, um evangelho que massageava o ego, que tocava o coração, que derramava as lágrimas. Não. Jesus pregava o evangelho que confrontava o pecado. João Batista pregava, os apóstolos pregavam. Então Paulo sempre falou de Cristo na palavra. Jesus sempre falou dos céus e inferno. Então vale a pena você compartilhar, comenta, interaja. Tá aqui, eu deixei aqui um resumo sobre a famosa CCB, Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu. Pastor Francisco, fala sobre Adventismo do sétimo dia. Queridos, eu tenho umas 3 lives que eu falo sobre os Adventistas do sétimo dia. São seitas também. Tem base lá, estatísticas, pesquisas, estudos e muito mais. Controvérsias religiosas, bíblica. Então, fora elas, tem muitos lá. Eu tenho várias lives aí ensinando. Se tem alguma coisa que você não sabe, me procure nas redes sociais, nos comentários. Os nossos irmãos do Facebook,
Quero convidar vocês, se inscrevam no meu canal no YouTube e Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família, né? Amanhã é quarta-feira, se Deus permitir. Hoje eu estou aqui entregando, falando a verdade com o pastor Francisco. Amanhã Deus sabe. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês, viu? Um abraço, fica na paz.